Olá, benditos! O capítulo de hoje é um daqueles capítulos que desperta em nós um misto de emoções. A Bíblia deixa muito claro que até mesmo os homens e mulheres encontrados nos registros bíblicos tinham, assim como nós, suas fraquezas. Mas o Senhor, em sua graça soberana, pôde usá-los, apesar de tudo, para cumprir os seus propósitos. Na região onde estava localizada a terra de Israel, as guerras normalmente eram travadas na primavera. Não aconteciam durante o inverno porque as chuvas e o frio dificultavam as viagens e as campanhas. Era de se esperar que o rei Davi saísse com o seu exército para a batalha, mas por algum motivo ele enviou Joabe com o exército para sitiar a cidade fortificada de Rabá, que era a principal cidade dos amonitas, e ele ficou no palácio em Jerusalém. Os cronologistas calculam que a essa altura Davi tinha em torno de 50 anos de idade. O certo seria que Davi acompanhasse o exército, tanto por causa da sua experiência, quanto para ajudar a desenvolver estratégias e oferecer liderança moral. Seja lá qualquer que tenha sido o motivo de Davi ter ficado no palácio, uma coisa é certa: Satanás sempre encontra algum tipo de atividade para mentes ociosas. O escritor Samuel Johnson escreveu o seguinte: se está ocioso, não fique sozinho. E se está sozinho, não fique ocioso. Então um dia, depois de cochilar durante a tarde, enquanto todos estavam na guerra, Davi, ao invés de se dedicar a alguma tarefa administrativa para ocupar a sua mente, ele começou a passear pelo terraço do palácio. A forma verbal hebraica usada aqui sugere que ele andava de um lado para o outro no terraço, como quem estava inquieto porque ele não estava onde Deus queria que ele estivesse. Em dado momento, ele viu uma mulher tomando banho. Talvez aqui tenhamos um caso de imprudência daquela mulher tomando banho de modo que pudesse ser vista. E aprendemos a lição de que nunca devemos ser uma ocasião para o pecado nos outros. O pecado de Davi não foi ver a mulher, porque com certeza ele não esperava vê-la ali naquela hora. O pecado dele foi escolher manter seus olhos em uma imagem sedutora depois do primeiro olhar. Os cristãos, especialmente os homens, devem ter o cuidado de nunca deixar seus olhos ou a sua mente se fixar em imagens que ele sabe que vai atraí-lo ao pecado. Ou seja, deve evitar o segundo olhar. Davi tinha várias esposas, mas nenhuma delas pôde satisfazer a sua luxúria. Com certeza, a beleza de Batseba tornava a visão tentadora. Mas a verdadeira força da tentação, muitas vezes, não está na qualidade do objeto tentador, mas no estado do coração e da mente daquele que é tentado. Por exemplo, José foi tentado a cometer imoralidade sexual de uma forma mais severa do que Davi, mas ele fugiu da tentação. O fato é que os prazeres do pecado nos enganam da mesma forma que a isca esconde o anzol. Davi poderia ter acabado com a tentação ali mesmo, mas em vez disso se colocou em uma situação mais tentadora ainda. Procurou saber quem era aquela bela mulher. E a partir disso, Davi soube que a mulher vinha de uma família notável. Seu nome era Batseba, seu pai era Eliã, um dos poderosos de Davi, seu avô era Aitofel, um dos principais conselheiros de Davi, e seu marido era Urias, o Eteu, também um dos poderosos de Davi. Davi agora sabia que Batseba era casada e que o marido dela estava fora, porque seus homens poderosos estavam na batalha contra os amonitas. Saber disso tornou a situação muito mais tentadora para ele. Ali já começou o adultério de Davi, no seu coração. Então ele enviou mensageiros que trouxeram Batseba até o palácio. Davi ignorou todos os avisos e meios de fuga que Deus colocou diante dele e consumou o adultério com Batseba. O fato da Bíblia mencionar que ela tinha se purificado da sua impureza confirma que Batseba havia menstruado recentemente e não estava grávida quando Davi cometeu adultério com ela. A partir de então, seguiu-se um período de silêncio de Deus com relação a esse assunto, que durou em torno de 1 ano. Tudo parecia estar correndo bem, até que em algum tempo depois, Batseba mandou uma mensagem para Davi dizendo que estava grávida. E isso os deixou apavorados.
tanto por causa da gravidez em si, quanto pelo fato de que seu adultério seria descoberto, e a lei exigia que tanto o adúltero quanto a adúltera fossem mortos. Quando Davi ouviu a desastrosa notícia da gravidez de Batseba, ele deveria ter mostrado arrependimento, mas em vez disso, ele mais que depressa desenvolveu um plano para ocultar o seu pecado. Mas o pecado nunca fica oculto. Ele impede a comunhão com Deus e com os outros e é uma barreira para a vida e o poder espiritual. Por isso, a resposta ao pecado oculto sempre deve ser a confissão e o arrependimento. Davi enviou mensageiros a Joabe, ordenando que ele enviasse Urias o heteu até ele. Quando Urias chegou, Davi disse a ele que fosse para casa. O plano de Davi era que Urias se relacionasse sexualmente com a sua esposa para que a criança concebida passasse a ser de Urias e não dele. Assim, a honra de Batseba seria poupada e o adultério ficaria oculto. Até este momento, ele não tinha intenção de assassinar Urias, nem de tomar Batseba como esposa. Mas Urias era um homem de grande integridade. Ele não queria desfrutar do conforto de casa e da sua esposa, enquanto seus companheiros estavam enfrentando as dificuldades do campo de batalha. Sua lealdade era para com os interesses do rei e não para com o seu próprio prazer. Davi, então, fez uma segunda tentativa de cobrir o seu pecado. Ele o chamou para uma refeição com a intenção de embebedar Urias para que ele esquecesse os companheiros de guerra e fosse para sua casa. Mas ainda assim, Urias não foi para casa e recusou-se a aproveitar o conforto de sua casa enquanto seus companheiros estavam em batalha. Davi então tomou uma atitude drástica. Escreveu uma carta a Joabe, ordenando que ele colocasse Urias onde a batalha fosse mais difícil, para que ele fosse ferido e morresse. Davi agora queria Urias morto. E Davi confiava tanto na integridade de Urias que fez dele mesmo o mensageiro que levou a carta com a sua própria sentença de morte. Joabe cumpriu a ordem do rei e Urias morreu na frente da batalha. Davi ouviu a notícia da morte de Urias com um certo alívio. Ele agora poderia se casar com Batseba e dar uma explicação plausível para a sua gravidez. Ele se tornou uma espécie de herói aos olhos de todas as pessoas. Afinal, ele levou para o seu harém a pobre esposa grávida, viúva de um dos seus capitães, morto em batalha. Deus acompanhou toda a história e viu a intenção de cada coração. Mas o seu desagrado só está implícito até esta declaração específica no último versículo do capítulo que diz: porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Davi transgrediu o 10º mandamento, não cobiçarás, depois o 7º mandamento, não adulterarás, e em seguida o 6º mandamento, não matarás, enquanto o Senhor, em silêncio, observava o seu comportamento. O silêncio de Deus durou cerca de 1 ano, até que finalmente o Senhor o chamou para explicar a razão pela qual ele se colocou acima da lei. E a pessoa encarregada de confrontar o rei foi o profeta Natã. A mensagem de Deus e a reação de Davi você confere comigo amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!